Olá, turma do quinto ano, como vocês estão? A Pro espera que vocês estejam bem e muito bem, tá? Nós vamos para um assunto hoje que eu gosto bastante, tá? É sobre fração, que está na página 194 a página 198 do seu livro. Hoje você vai aprender um assunto bem legal, tá bom? Preste atenção. O que é fração? Bom, fração é uma parte do todo que foi dividido em partes iguais, certo? Eu não entendi. Você vai entender, certo? Cada número da fração é um termo e ocupa uma posição. Como é isso? Observe. Você tem aqui essa barra de chocolate. Observe quantos pedaços ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 pedaços. 12 pedaços. Quando eu tenho essa barra de chocolate dessa forma, inteira, eu tenho o que aí? Eu tenho um todo. Quando eu tenho um todo, um inteiro, significa que eu não comi nenhum pedaço desse chocolate, certo? Então eu tenho um inteiro. Está o quê? Inteiro. Então, se eu não comi nenhum pedaço e eu tenho ela inteira, eu represento dessa forma. Porque eu não comi nenhum pedaço. Então, se eu tenho 12 partes, certo? De um inteiro, que é 12 do meu total é 12. E eu ainda tenho os 12 pedaços, eu tenho aqui o quê? Um inteiro, certo? Mas, de repente, eu vou e como. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Eu como 6 pedaços desse chocolate. São 12 pedaços no total, mas eu comi 6, certo? Como é, Pro, que eu vou representar isso na fração? Você vai representar o quê? Passa o tracinho. Quantos pedaços tem no total? O todo é quanto? O todo, 12 pedaços. 12 pedaços. Mas você comeu quantos? 6. Se eu comi 6, então a minha fração fica como 6, 12 avos. Quando a fração passa de 10, nós chamamos de avos, certo? A prova vai explicar isso de uma forma bem definida. Exemplo. Vamos para mais um exemplo. Eu tenho uma pizza, uma pizza, certo? E essa pizza vai ser dividida em 6 partes iguais, 4, pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguais. Aí, vamos dizer aí que Evelyn comeu 3 pedaços de pizza. Ela comeu este pedaço, esse e esse, tá? Então, eu vou dizer que ela comeu o que dessa pizza? Ela comeu 3 pedaços. De quanto tinha no total? 6. Eu chamo de 3 sextos, tá? Então, a minha fração, ela me mostra que do total eu só tenho 3 pedaços comidos, tá? E se eu perguntar para você qual a fração do que ainda resta da pizza, eu ainda tenho o quê? 1, 2, 3. Eu ainda continuo tendo 3 cestos de pizza. Bom, quais são aí os termos que a gente usa desta fração? Observe. O denominador, qual é o denominador? É esse aqui,
o de baixo, ele é o denominador. Ele indica quantas partes iguais, ou seja, o inteiro, a unidade foi dividida. Então, esse aqui de baixo eu chamo de denominador. É ele quem vai me dizer quantos pedaços eu tenho no total, o valor do meu inteiro. Então, esse aqui está me indicando que essa pizza tem quantos pedaços? 6, meu inteiro. Já o numerador, que é esse aqui de cima, ele vai me indicar quantas dessas partes foram consideradas, ou seja, foi comida, foi pintada, foi retirada, certo? Então, em cima, o número de cima, exemplo, 1/6. Significa que eu comi o quê? Um pedaço de 6. Então, esse aqui de cima eu chamo de numerador, e o de baixo eu chamo de denominador, que é quem vai denominar meu inteiro, denominador. Certo? Bom, prestem atenção. Essa fração vai me indicar justamente isso, certo? Então, o que vocês precisam também guardar é que a gente lê, tá? Uma fração. Primeiro, lendo o numerador, para depois a gente ler o denominador. Exemplo, eu tenho 2 e tenho 4. Eu sei que este aqui de cima é o meu numerador, tá? E 4 é o meu denominador, que está denominando que eu tenho 4 pedaços aí inteiros, denominador. Observe, eu tenho essa barra de chocolate aqui, ó. O inteiro está me dizendo que ela tem o quê? 4. Só que 2/4, se eu for pintar 2/4 desse aqui, significa que eu pintei o quê? Eu comi 2 de 4, certo? Aí, assim que eu pinto, olha, 2/4, que é do meu total, e só comi 2, beleza? Então, toda vez que a gente for ler, a gente lê primeiro quem? O numerador, para depois a gente ler o denominador. Então, se eu tenho aqui, ó, 5/6, eu vou ter o que aí? 5/6, beleza? 5/6. Se eu tenho 1/2, eu vou ter o que aí? 1/2, certo? 1/2. Observe que quando eu tenho minha fração 6/9, eu tenho o que aí? 6/9, beleza? 6/9. Como é que eu represento isso, Pro? Você vai desenhar, dividir em 9 partes. Ficou assim mesmo, vai. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 partes, porque meu total aqui de baixo, que é o meu denominador, está me dizendo que são 9 partes. Mas aí tá dizendo que ele quer 6/9. Então, eu vou pintar quantos? Ó, 6 quadradinhos. Eu pinto 6 quadradinhos. Então, essa fração representa 6/9, certo? Quando eu passo para um denominador que for 10, eu vou dizer o quê? 10 avos, 11 avos, 99 avos. Ó, de 10, a partir de 10, eu chamo de avos. A partir de 100, eu chamo de centésimos, tá? A partir de 100. A partir de 1000, eu vou chamar de milésimo, beleza? De milésimos. Então, observe que se eu tiver, ó, 4
sobre 10. Eu vou ler como aqui? 4, que aí? 4 décimos. Prestem atenção. Eu vou ler 4 décimos, beleza? A partir de 10, eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de avos. Exemplo. 4 sobre 11. Eu vou ler o quê? 4. Você escreve, tá? Ó, 4, 11 avos. Beleza? A partir daí. Então, toda vez que você for ler uma fração de 1 a 10, você vai ler o quê? 1. Aí você vai ler 1. Aí você vai ler o 2, você vai ler o quê aí? Meio. O 3, você vai ler o quê? Deixa eu consertar aqui. E você lê terço, né? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. A partir de 10, você já lê o quê? Avos. Então, 1 sobre 11, você lê o quê? 11 avos, beleza? 11 avos. Aí você vai, 6, um exemplo, ó, 6 sobre 99. Você lê o quê? 6/99 avos. Quando a gente já pula para 100, a gente já muda. Exemplo, 5 sobre 100. Eu vou ler o que aí? 5 centésimos. Quando eu já tiver, um exemplo, 5 sobre 1000, eu já vou mudar. Aí vai passar a ser o quê? 5 milésimos, certo? Então, vocês vão fazer a atividade de vocês aí, que a prova vai fazer a correção, tá certo? Beijos e até a próxima.